Olá, pessoal! Antes de iniciarmos o vídeo, eu gostaria de ler para vocês um poema do Charles Spurgeon sobre os Salmos, e especificamente hoje o Salmo 7, deste livrinho aqui, amém? Então começa assim: Quantos dirão, Senhor, eu renunciarei a este pecado e a outro, mas há certas concupiscências queridas que preciso reter e manter? Ó senhores, em nome de Deus, deixe-me dizer-lhes que o verdadeiro arrependimento não é desistir de um pecado, nem de 50 pecados. É a renúncia solene de todo pecado. Se você abrigar uma dessas víboras malditas em seu coração, o seu arrependimento não passará de uma farsa. Se você se entregar a apenas uma concupiscência e renunciar a todas as outras, essa concupiscência, como único vazamento em um navio, fará naufragar a sua alma. Pense que não é suficiente apenas abandonar os seus maus hábitos exteriores. Imagine que não basta eliminar os pecados mais corruptos de sua alma. O que Deus exige é tudo ou nada. Arrepende-te, diz Deus, e ao pedir que você se arrependa, Ele quer dizer arrependa-se de todos os seus pecados. Caso contrário, Ele jamais poderá aceitar o seu arrependimento como verdadeiro e genuíno. O verdadeiro penitente odeia o pecado na raça, não no indivíduo, no coletivo, não no particular. Amém. Então, Deus, Ele odeia o pecado. E assim nós também devemos odiar o pecado. Deus se ira a todo momento contra o pecado. A ira de Deus é santa, porque ela é justa. Deus se ira contra o pecado. E nós? Será que temos nos irado contra o quê? Será que a nossa ira tem sido injusta ou temos nos irado quando vemos o pecado? Quando cometemos faltas diante de Deus? Então é exatamente sobre isso que iremos estudar hoje no Salmo 7. Amém? Bom dia! A paz do Senhor a todos que estão entrando. Bom dia, Mari, Luciana. A paz do Senhor a todos. Luísa. Então, hoje nós iremos, estudar um pouquinho do Salmo 7, continuação do nosso estudo sobre os Salmos. Mas antes, vamos orar para nós iniciarmos o nosso estudo, amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigada, Senhor, por esta manhã, ó Deus, por estarmos aqui, ó Pai, dedicando o nosso primeiro momento a Ti, ó Deus. Somos gratos a tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai. Queremos, ó Pai, entregar o nosso melhor, ó Pai, entregar a nossa manhã a Ti, ó Pai, porque nós sabemos, ó Pai, que seremos abençoados durante o dia, ó Pai. Sabemos, ó Pai, que nós dependemos de Ti para continuar o dia, ó Pai, para termos, ó Deus, palavras que nos direcione durante o dia, ó Pai. Ó Deus, continua nos abençoando, ó Pai. Ó Deus, ilumine as nossas mentes nesse dia, ó Pai. Eu já consagro, ó Pai, a Ti, ó Pai, o nosso dia, ó Deus. Ilumina as nossas mentes, ó Senhor, para entendermos a Tua palavra, ó Pai. E que possamos todos os dias, ó Pai, dedicar o primeiro momento do nosso dia a Ti, ó Pai. Ó Deus, pois nós dependemos de Ti. O Senhor é o nosso alimento diário, ó Pai. É essa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, vamos começar, Como sempre, eu começo falando sobre a teologia dos Salmos. Então, nós entendemos que os Salmos, eles são divididos em 5 livros, Parece que não, mas ele é dividido em 5 livros. E nós estamos ainda no primeiro, que vai do 1 ao 41. E nós vimos, que o primeiro Salmo, ele é o quê?
fala sobre a lei de Deus. E o segundo fala sobre o reinado do rei esperado por todos, que é Jesus. E do 3 ao 41 é um salmo davídico, todos eles. Então foi Davi que escreveu o salmo de hoje, o Salmo 7. E esse Salmo 7 tem um gênero literário que é o Salmo do Lamento, o lamento do indivíduo. Então, neste Salmo, Davi, ele vai lamentar a sua dor, o seu sofrimento, vai contar para Deus, né, aquilo que o aflige. E nesse Salmo do lamento do indivíduo, existem três personagens, que é ele, né, o salmista, Deus e os seus inimigos. E nem sempre em todos, mas nesse, principalmente no 7, terá um voto se Deus cumprir, responder a sua oração. Amém? Então, como nós vimos na live anterior, os salmos, do Salmo 6 ao 13, nós vimos que eles são como orações para os dias de dificuldade. Então, esse é um salmo para quando a gente estiver passando por dificuldade, não ter palavras diante de Deus, né? Então, nós vimos também que os salmos são canções, orações, né? E poemas a Deus, né? Onde os homens, os salmistas, eles entregavam a sua alma a Deus, onde eles falavam com o Senhor. Porque toda a Bíblia somos nós, Deus falando a nós, mas os salmos são nós, os seus servos falando a Ele. Amém? Bom dia, Moisés, bom dia a todos que estão entrando, sejam muito bem-vindos. Então, como nós estamos falando da teologia dos salmos, do versículo 9 ao 11, fala, né? Temos aquele pedacinho da parte imprecatória, como eu havia dito para vocês. Lá no Salmo 3 teve e no Salmo 5 alguns pedaços, porque as orações imprecatórias, que são orações pedindo justiça a Deus, não é pedindo algo com raiva, pedindo vingança, assim, da nossa parte, mas é vingança da parte de Deus. Então, aqui nós também teremos uns pedacinhos de Davi pedindo justiça de Deus. E isso está lá no versículo 9 ao 11. Então, eu anotei assim para a gente relembrar. Então, não existe um salmo que seja todo de imprecações. Normalmente são inseridos nos salmos de lamento, que é esse que nós estamos aprendendo hoje. Então, é o anseio pela manifestação da justiça divina. Dá aos ímpios o que eles merecem, segundo suas obras, ou seja, seus crimes. Não permita que seus planos tenham sucesso. É isso que nós devemos pedir, né? Pedir para que as obras daquelas pessoas que desejam mal para nós não tenham sucesso. Que nem eu olho para o nosso governo de hoje, como eu olho para o globalismo que tem feito tantas coisas para destruir a humanidade, né? O governo de hoje, a gente tem visto que não tem feito nada de bom para o povo, nada de bom. Então a gente fala, eu vou orar para, né, que Deus toque no coração do presidente, de fulano de tal, para que ele faça algo bom. Gente, não vai fazer algo bom. Não é intenção dessas pessoas fazer algo bom para o povo. Mas o que a gente tem que pedir aqui? Que não se cumpra aqueles planos malignos que eles têm contra a nação. Amém? Consome-os em tua ira. Então Davi pede para que os inimigos sejam consumidos na tua ira. Porque aqueles que não temem o Senhor, eles estão debaixo da ira de Deus. Nós aprendemos isso também. Se Deus não se irasse, seria injusto consigo mesmo, porque Deus é santo. E com o pecador, porque ele merece. Então todos nós merecemos a ira de Deus.
Porém, por que nós, hoje que somos cristãos, não estamos sobre a ira de Deus mais? Sob a ira de Deus mais? Por causa de Jesus. Porque a ira do Pai caiu toda sobre ele. A ira que era para cair em cima de nós, caiu em cima do Filho. Então, aquele que não crê em Jesus, ele já está condenado, ele está sob a ira de Deus. E é isso que acontece com os ímpios, né? Então, Davi não pede algo que não seja lógico, ele pede algo que é merecedor, né? O pecado merece ser condenado. Para algumas pessoas, a ira não combina com o amor de Deus. O fato é que a ira de Deus é um dos temas mais repetidos na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento. Como a gente vê, né, lá na época de Moisés, que o povo estava no deserto, desobedecendo, pecando contra o Senhor, criando imagens, poste ídolos, né, bezerros para adorarem. Quantas vezes no Antigo Testamento Deus se levantou na época de Noé contra aqueles que o abandonam, né? Então a ira de Deus é revelada a todo momento no Antigo Testamento. Entender isso diz muito sobre quem Deus é, sobre quem nós somos e como podemos nos reconectar com Ele. Então nós precisamos saber quem é Deus. Deus é santo. Deus é todo poderoso. Ele é o Criador. Nós somos quem? Nós somos pecadores. Nós devemos reconhecer isso. E nós precisamos de quê? De uma reconciliação com o Pai. E isso vem de quem? Por meio de Jesus. A ira de Deus é a reação dele ao efeito destruidor do pecado. O pecado, irmãos, ele é destruidor. O pecado, o mundo está do jeito que está é por causa do pecado, entendeu? As pessoas falam, é porque as pessoas que fazem maldade, que roubam, que mata, são vítimas da sociedade. Ninguém aqui é vítima, todo mundo aqui ele é réu. Todos nós somos réus no tribunal de Deus, porque todos nós pecamos. Todos nós estamos afastados dele se nós não tivermos Jesus. Então o pecado deve ser punido e foi punido em Cristo. Por isso nós devemos crer em Cristo. Então, a ira de Deus é o quê? É previsível, ou seja, é esperada. Nós não devemos, Deus não vai se irar. Deus se ira todos os dias, por mais que não pareça, mas Deus se ira todos os dias como os ímpios, né? Eles acham que eles não terão fim, a sua maldade não terá fim, que não terá punição para eles, porque eles não creem em Deus, né? Então, para eles não existe certo, não existe errado, não existe uma punição para aquele que faz o mal. Mas Deus está a todo momento punindo o ímpio. E Deus também é coerente, ou seja, não há contradições na sua justiça. E Ele é constante, ou seja, nosso Deus não muda. Ele não muda. Agora a nossa ira, a ira humana, ela é impulsiva, ela é pecaminosa, ela é vingativa, né? Então não é uma ira perfeita, ou seja, não é uma justiça perfeita. Nós devemos esperar a justiça de Deus. Então, como nós vamos sobreviver a essa ira de Deus? Por meio de Jesus. Cristo se ofereceu como oferta. Não foi a cruz que o matou, mas a ira de Deus que caiu sobre ele. Graças a ele, não existe mais condenação e castigos para aqueles que decidem segui-lo. Mas quem rejeita o sangue de Cristo terá que enfrentar sozinho a ira de Deus. Hoje nós temos Cristo. Ele enfrentou por nós lá na cruz a ira do Pai. Tanto que ele falou, se puderes, Senhor, afasta de mim esse cálice, passa de mim esse cálice. Lá na cruz ele falou também, Senhor, por que me abandonaste? Porque o pecado estava sobre ele. Deus e o pecado não podem coabitar. Então Jesus se fez maldição por nós, se fez pecado por nós, para hoje podermos ser salvos, reconectados com o Pai. E foi essa ira que caiu sobre ele. Então a gente não pode negar que a ira de Deus existe. Amém? Aí a segunda parte fala, né,
da confiança no caráter de Deus. Davi, ele pedia a justiça de Deus porque ele tinha confiança no caráter de Deus. E lá do versículo 9 ao 13 nós também veremos isso. Davi, ele sabe que Deus não tem prazer na injustiça, que o mal não pode estar em sua presença. O pecado, ele é santo. Ele põe fim à maldade dos ímpios e também dá segurança ao justo, àqueles que praticam o que é correto. A ira de Deus é a demonstração clara contra a maldade. A sua ira é perfeita. Deus, ele não se ira por qualquer coisa como nós. Ele se ira por causa do pecado, por causa da maldade do ser humano, daqueles que não se arrependeram e não mudaram os seus caminhos. Aí no versículo 7, lembra que eu falei que esse salmo tem o voto, né? O voto que Davi faz a Deus se Deus o responder. E o último versículo é esse voto de Davi, que é um voto de louvor. O salmista não diz que teve a resposta de Deus, mas presume que isso irá acontecer. E ele diz o que vai fazer quando Deus o responder. Isso é fé, é confiança. Então Davi faz um voto de louvor, de louvar a Deus por tudo que ele irá realizar. Amém? Então isso foi a teologia do Salmo. Se você tiver a Bíblia aí, pode acompanhar, pegá-la, mas senão eu vou ler aqui pra gente. O meu título está: Deus defende o justo, ou seja, Deus defende aquele que é inocente, aquele que está certo diante dele. Então, vamos lá. Senhor meu Deus, eu me abrigo em ti, salva-me de todos os meus perseguidores, liberta-me. Que não me agarre como leões e levando-me para longe me estraçalhem sem haver quem me livre. Senhor meu Deus, se procedi como me culpam, se em minhas mãos há injustiça e iniquidade, se paguei com o mal ao amigo que me fez o bem, se de tudo despojei meus adversários, que o inimigo me persiga até alcançar, que me pisoteie vivo sobre a terra e arraste a minha honra no pó. Levanta-te, Senhor, na tua indignação. Erga-te contra o excesso de fúria dos meus opressores. Desperta-te, meu Deus. Estabelece o juízo designado. Reúna-se ao teu redor a assembleia dos povos. Das alturas reina sobre todas as nações da terra. O Senhor é quem julga os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, segundo a inocência que há em mim. Deus justo, que sonda as mentes e entranhas, dá fim à maldade dos ímpios e ao justo dá segurança e paz. Deus é o escudo que me cobre, o salvador dos corações retos. Deus é o justo juiz. Deus que demonstra a cada dia seu extremo zelo. Caso o homem não se converta, Deus afiará sua espada, pois já armou seu arco e aponta. Preparou para si armas de morte e produziu suas flechas flamejantes. Todo aquele que gera maldade concebe sofrimento e dá luz à desilusão. Quem cava um buraco como armadilha cai em fossa funda, que ele mesmo fez. Assim sua maldade se voltará contra ele e sobre a própria cabeça cairá sua violência. Eu, porém, darei graças ao Senhor por sua justiça. Salmodiarei e cantarei louvores ao nome do Senhor, o Altíssimo. Amém.
Então, aqui no versículo 1, Davi fala: Senhor meu Deus, eu me abrigo em ti, salva-me de todos os meus perseguidores, liberta-me. Ou seja, como que Davi foi perseguido, né, irmãos? Nós vimos que todos, do Salmo 3 até agora, Davi está sendo perseguido pelos seus inimigos. E aqui na minha Bíblia fala assim, ó, canto de confissão de Davi, entoado ao Senhor acerca de Cuxi, o benjamita. Então, era Cuxi, o benjamita, que estava perseguindo Davi. E quem que era da família de Benjamim? Saul, o rei Saul. Então, esse Cuxi estava o quê? Querendo defender o seu parente Saul, né? Mas ele estava acusando Davi falsamente, dizendo que Davi havia usurpado o trono de Saul. Mas todos nós sabemos que foi Deus que separou Davi para ficar no lugar de Saul, porque Saul havia o quê? Pecado contra Deus. Então Davi, em momento nenhum, ele havia usurpado o trono de Saul, como esse homem aqui estava dizendo, estava o acusando. E o que eu ia falar? E além disso, de estar sendo acusado, né, de usurpar o trono de Davi, isso é tão mentira que nós podemos ver lá em 1 Samuel que Davi teve 2 oportunidades de matar Saul e não fez, porque Davi temia o Senhor. Davi sabia que Saul era ungido de Deus. Então Davi, em momento nenhum, tentou fazer o mal para Saul, tentou tomar o teu lugar, né? Ele teve Saul em tuas mãos e não fez nada. E olha que Saul, tentou matar Davi por várias vezes. Então Davi em nenhum momento quis pagar o mal com o mal, né? Ele já sabia que Deus o havia escolhido e na hora certa Deus iria colocá-lo lá no seu lugar, no trono, né? No trono de Davi. Ana Patrícia Paz, bom dia, irmãos. Então Davi tá pedindo para ele se libertar, porque ele está sendo muito perseguido. Aí no 2 fala: que não me agarre como leões e levando-me para longe, me estraçalhem sem haver quem me livre. Ou seja, Davi estava com medo, porque essas pessoas são muito más. Eles são como leões, né? Ferozes, prontos para destruir a presa. Então, que me livre, Senhor. Ou seja, que me livre como sua ovelha, né? Como sua ovelha, Senhor. Aí no 3 fala: Senhor meu Deus, se procedi como tem me culpado, se em minhas mãos há injustiça e iniquidade, se paguei com mal ao amigo que me fez o bem, se de tudo despojei meus adversários, que o inimigo me persiga até alcançar. Ou seja, quem de nós, né, consegue falar isso para Deus? Confessar, né, se fez algo, falar: Senhor, olhe meu coração, veja se eu realmente estou errado, né? Quem de nós temos coragem de falar isso para o Senhor? Dizer, mesmo sabendo que somos inocentes, nós devemos fazer como Davi fez. Ele abriu o seu coração para Deus, mesmo não sendo ele culpado. Mas ele disse: se há algo errado em mim, se eu fiz uma injustiça, Senhor, que os inimigos, eles venham para cima de mim e me destrua. Faça da minha honra como pó. Isso é a humildade de Davi, né, diante de Deus. Aí no versículo 6 fala, levanta-te, Senhor, na tua indignação, erga-te contra o excesso de fúria dos meus opressores. Desperta, meu Deus, estabelece o teu juízo designado. Davi está pedindo para que Deus faça o seu juízo designado, ou seja, existe um juízo para aquele que pratica a maldade. Já é um juízo designado, não tem como fugir daquilo que ele está plantando, né? Quem colhe o mal vai colher o mal, por mais que ache que não. Então existe um juízo já preparado para essas pessoas, né? Aí no 7, Davi fala, reúnam-se ao teu redor
A Assembleia dos Povos, das alturas reina sobre todas as nações da terra. Davi sabe que Deus é quem governa todas as nações. É Ele que está no controle de tudo. Essas pessoas acham que elas têm poder, que elas têm o controle das pessoas, da vida, né? Agora com essas tecnologias, com a inteligência artificial, com o globalismo, tudo conectado, os donos, né? Os donos do poder do mundo, eles acham que eles são poderosos, mas quem está no controle de tudo até hoje é o nosso Deus. Se Deus permite que essas coisas aconteçam para o seu plano seja concretizado. Porque Jesus precisa vir para buscar a sua igreja. Deus ficou em silêncio por um tempo, porque depois todos irão ver a tua glória. É o que está acontecendo hoje. Tem gente que fala, cadê o seu Deus? Prefiro ser ateu, porque que Deus é esse? Não faz nada, não existe Deus, né? Porque tudo está acontecendo e nada muda. Mas Deus está em silêncio por um tempo. Mas chegar uma hora que a glória de Deus será manifesta por meio do seu Filho Jesus. O versículo 9 fala, Deus justo que sonda as mentes e entranhas, dá fim à maldade dos ímpios e ao justo dá segurança e paz. Deus justo que sonda mentes e entranhas. Ou seja, Deus é quem vê todas as coisas. Deus é um justo juiz porque Ele pode ver dentro de cada um de nós. Não é que nem um juiz injusto que julga parcialmente, não julga imparcialmente. Ele julga conforme ele acha que é. Mas não, Deus julga porque Ele conhece o homem, Ele conhece as obras dos homens. Então Ele vai julgar cada um de nós segundo as nossas obras. Não teremos como fugir, né? Por isso que se nós estivermos em Cristo, Ele irá olhar para Cristo ao invés de olhar para nós. Então Jesus, né, se fez maldição por nós. Ele se fez culpado por nós e nos libertou, né, da condenação eterna. Mas aquele que não crê em Jesus já está condenado e irá diante do Pai mostrar suas obras ímpias, que as suas obras o irão condenar, né? Deus justo que sonda as mentes e entranhas, dá fim à maldade dos ímpios. Davi está pedindo aqui começa, né, a sua oração imprecatória. Senhor, dá fim à maldade dos ímpios e ao justo dá segurança e paz. É isso que o Senhor faz. Aquele que anda justo diante do Senhor sempre estará em segurança e paz, porque o Senhor é com ele. O Senhor é com aquele que o teme. Amém? Deus é o escudo que me cobre, o salvador dos corações retos. Isso é lindo, irmãos. Deus é o escudo que me cobre. Davi confiava em Deus, que ele estava sendo protegido. O salvador dos corações retos. Deus é o salvador daqueles que andam em justiça, aqueles que fazem a tua vontade, que amam a tua lei. Aí o 11 fala, Deus é o justo juiz, Deus que demonstra cada dia seu extremo zelo, ou seja, o único juiz que é justo é o nosso Deus. Nós devemos confiar a nossa causa a Ele. Se nós estamos sendo acusados por alguém, né? Se nós estamos sendo caluniados, devemos confiar no Senhor, como Davi fez. Se nós não fizermos nada, devemos esperar no Senhor. Devemos agir com confiança em Deus, que Ele fará justiça por nós. Nós não devemos tentar nos vingar ou tentar nos defender, porque o Senhor Deus é a nossa defesa. Na hora certa, Ele irá julgar a nossa causa. Deus demonstra cada dia o seu zelo. Caso o homem... Aí aqui eu anotei coisa aqui, o 11. A justiça de Deus não é uma preocupação, mas é uma convicção de Davi. Davi tinha uma convicção de que a justiça de Deus viria na hora certa. E é também isso que devemos ter, essa convicção que Deus irá fazer justiça na nossa vida se estamos sendo acusados. E também justiça diante do mundo, diante de tantas maldades que nós temos visto.
Essas pessoas acham que elas não serão corrigidas, que elas não serão no tempo certo destruídas, mas o mal ele deve e tem que ser destruído. Tem um fim, Deus deu um fim para a maldade. Se a pessoa não se arrepender, ela será destruída. É como Davi fala aqui no Salmo, no versículo 12, né? Que Davi, por mais que ele saiba que Cuxi e várias outras pessoas junto de Cuxi estão tramando contra ele, inventando mentiras sobre ele, Davi pede aqui, Senhor, caso o homem não se converta, ou seja, Davi deseja que ele se converta e se arrependa do seu coração. É o que nós também devemos pedir para essas pessoas, para aqueles que tramam mal contra nós, que eles se arrependam, né? Que eles se convertam desse mau caminho, porque o fim deles é a destruição. Aí aqui Davi fala, Deus afiará sua espada, pois já armou seu arco e sua ponta, preparou para si armas de morte e produziu suas flechas flamejantes. Por isso que muita gente fala que Deus no Antigo Testamento era vingativo, Deus no Antigo Testamento era mau. Não, Deus sempre foi amor, sempre foi zeloso pelo aquilo que Ele é. Então, Deus não tem como, né, fugir da sua justiça. Ele precisa julgar o pecado, senão ele não seria justo, né? O pecado merece punição e Deus já está preparando o dia da punição dessas pessoas que não se arrependem dos seus maus caminhos. E Davi tem essa convicção. No 14 fala, todo aquele que gera maldade concebe o sofrimento e dá à luz a desilusão, ou seja, a mentira. Aqui é como se fosse uma metáfora, né, de uma mulher grávida. Todo aquele que gera maldade concebe o que? Sofrimento e dá à luz a mentira. Então, aquela pessoa que maquina maldade, que planeja o mal para o seu próximo, ele irá gerar sofrimento para si. Ele acha que ele está fazendo mal para o outro, que ele não vai ficar impune. Às vezes a maldade nem alcança o outro, mas alcança ele mesmo, porque o seu coração não tem alegria. A pessoa que maquina maldade para o outro, você já vê que é uma pessoa infeliz, né? Que não tem Deus. Então ela vai colher sofrimento para ela, né? E dará o quê? A mentira, a desilusão. Essas pessoas vivem de mentira, de desilusões, né? Quem cava um buraco como armadilha cai em fossa profunda que ele mesmo fez. Isso aqui é a lei da semeadura, né? Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então a pessoa vai lá, criou uma armadilha para aquela pessoa cair. Criou uma mentira, uma fofoca para aquela pessoa ser mandada embora do serviço. Criou uma mentira para o marido brigar com a esposa. Quantas pessoas são enviadas do inimigo para tentar destruir, com pensamentos que maquinam mal? Mas por quê? Porque essas pessoas não têm o Senhor na sua vida, não têm a sua mente transformada por Deus. Então todo aquele que não tem Deus na sua vida, ele é presa na mão de Satanás, é usado para fazer o mal para os seus servos, para os servos de Deus. Mas é como Davi falou aqui, ó, lá no versículo 10, Deus é o escudo que me cobre, o salvador dos corações retos, mas aqueles que andam em retidão do Senhor está protegido. O mal pode vir, mas Deus irá livrar. Por mais que atinja em algum momento, Deus virá fazer a sua justiça. Nós devemos confiar, amém? Aí eu anotei aqui no 14 e no 15, para eu ler aqui uma nota de rodapé, que fala assim, ó, os versículos 13 e 14 descreve as atitudes do ímpio, cuja fertilidade para o mal é comparada ao processo da gestação de parto. O raciocínio é o mesmo usado por Jesus a respeito da árvore má e do tesouro mau. Vamos ler lá em Lucas, quando Jesus fala, né, dessa árvore mau e do tesouro mau. Vamos lá no Novo Testamento, no livro de Lucas, no versículo 6.
no capítulo 6, versículo 6, do 43 ao 45, que fala assim, ó: não existe árvore boa produzindo mau fruto, nem inversamente uma árvore má produzindo bom fruto, pois cada árvore é conhecida pelos seus próprios frutos. Não é possível colher-se figos de espinheiros, nem tampouco uva de ervas daninhas. Uma pessoa boa produz do bom tesouro do seu coração o bem, assim como a pessoa má produz toda sorte de coisas ruins a partir do mal que está em seu íntimo, pois a boca fala do que está cheia o coração. Então essas pessoas são como árvores más. Bom dia, Carla. Então essas pessoas são como árvores más, que delas não tem como sair fruto bom, né? Delas só vão sair maldade. Então a gente consegue analisar a vida do outro se ela tem Deus por meio dos seus frutos, se elas fazem o quê? O bem para as pessoas, né? Aí também, lá em Tiago, no capítulo 1, vai falar também disso, olha. Vamos abrir lá em Tiago. Deixa eu abrir aqui. Tiago, capítulo 1, versículo 15, que fala assim, ó: em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. O que Tiago tá falando aqui, ó? Que na mente da pessoa, né, cria o desejo, né, de fazer a maldade, de pecar. Quando o pecado é concebido, né, quando se concebe, por exemplo, vamos dizer, o adultério, cria o desejo de adulterar, mas ainda não adulterou. Mas aí quando se concebe, nasce o pecado. E o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Ou seja, depois que a pessoa desejou e consumou aquele pecado, gera a morte. Porque o pecado, o salário do pecado é a morte, né? Então era isso que estava acontecendo aqui, ó. Essa pessoa, no Salmo 7, Cuxi, né, estava o quê? No seu coração, na sua mente, ele estava gerando a maldade, plantando mal contra Davi, né? Aí o versículo 16 fala: assim sua maldade se voltará contra ele, e sobre a própria cabeça cairá a violência. Então, essa é uma certeza que nós temos, irmãos, que a maldade, ela vai cair em cima daquele que fizer o mal. Então, que nós não sejamos essa pessoa, né, que está praticando a maldade, porque o mal vai voltar para aquela pessoa que está fazendo a maldade. Então, Davi, ele tinha certeza que a maldade de Cuxi, as calúnias, as mentiras contra a sua vida iriam cair sobre ele. Sua maldade se voltará contra ele, e sobre a própria cabeça cairá a sua violência. Aí no 17, Davi é o voto que ele faz a Deus, né? Ele fala: eu, porém, darei graças ao Senhor por sua justiça. Salmodiarei e cantarei louvores ao nome do Senhor, o Altíssimo. Então, enquanto Cuxi e todos aqueles que estavam planejando a maldade contra Davi serão condenados, julgados por Deus na hora certa, Davi não. Davi fala: porém eu estarei louvando, dando graças ao meu Deus por tudo que ele tem feito, ou seja, pela justiça, porque o Senhor, ele veio em meu favor. Então nós devemos confiar que o Senhor virá ao favor daquele que está correto diante dele. Davi, ele tinha certeza que ele não tinha feito nada de mal contra Saul. E ele falou ainda: se eu fiz, Senhor, me corrija. Né? Que eles venham em cima de mim e me façam o que deseja, né? Então, qual tem sido a nossa atitude diante dos caluniadores? Nós temos... Qual tem sido a nossa atitude? A gente tem enfrentado, a gente tem esperado no Senhor, confiado que Ele irá fazer justiça por nós,
né? Qual tem sido a nossa atitude? Vamos refletir sobre isso? Que nossa atitude não venha a ser como a deles, que nós venhamos a ser diferentes, venhamos ser sal e luz aqui nessa terra, que venhamos esperar a justiça de Deus, porque na hora certa eles irão colher aquilo que eles estão plantando, né? E que nós venhamos andar retamente diante de Deus. Aí, deixa eu ler aqui, lá em Mateus, no capítulo 5, vamos lá para o Novo Testamento de novo. Primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 5, versículo 43, que fala assim, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Amém? Então, o que Jesus está ensinando aqui? Né? Na lei lá, né? Na lei dos judeus, eles falavam, né? Que você devia o quê? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mas ele fala, não, eu porém vos digo, você irá amar o seu inimigo também. E você irá orar por ele. E foi o que Davi fez. O que Davi falou aqui? No 12. Caso o homem não se converta, Deus afiará a sua espada. Ou seja, Davi tinha esperança que essas pessoas mudassem o seu coração, se arrependessem. E é o que nós também devemos desejar. Nós devemos desejar que essas pessoas também encontrem a Cristo, que elas mudem a sua rota pecaminosa, né? Mas se elas não mudarem, nós já sabemos que o juízo de Deus é certo. Amém? Então, para a gente concluir, eu separei, né, a parte das crianças, né, nossas crianças, dos filhos, das professoras que querem ensinar os salmos para as crianças, né? E como eu havia dito desde o início, para quem ainda não estava aqui desde a nossa primeira aula do Salmo 1, eu falei para a professora de EBD ou a própria mãe separar um caderninho ou um diário, né? Para que a criança, bom dia, Wendel, a paz do Senhor a todos, que elas devem, né, comprar um caderninho, separar um caderninho para que as crianças venham anotar os salmos como suas orações. Porque como nós vimos, os salmos são orações a Deus, né? Para que elas possam aprender a como orar diante do nosso Deus. Então, o Salmo 7, o que eu fiz? Como o Salmo 7 fala do juízo de Deus, da justiça de Deus, né? De Deus julgando a causa daquele que está reto diante dele, eu desenhei aqui, um martelo, né, do juiz. Então, você pode pedir para a criança desenhar, ou você imprimir uma folha de um juiz, de um martelo, e fazer a comparação do juiz aqui da terra com o nosso juiz, que é o Deus Todo-Poderoso, que julga justamente, né? Mostrar para elas, né, o quanto de justiça o juiz aqui da terra pode fazer contra as pessoas, mas que o nosso Deus, ele sempre irá julgar justamente, né? Então, aí eu falei que é também para você contar, né, para a criança ler o salmo, mostrar o contexto do salmo para ela. Aqui qual que é o contexto, né? Davi estava sendo o quê? Injustiçado, perseguido, estavam inventando mentiras sobre ele. Então eu separei aqui para fazer em 5 dias para elas, 2 versículos por dia, né? Então você deve mostrar para a criança no contexto inteiro que ela não deve ser injusta, né? Que ela não deve acusar ninguém falsamente, não deve inventar mentiras sobre o amiguinho, né, sobre ninguém. Então mostrar isso para ela e mostrar que aquela pessoa que não se arrepende dos seus maus caminhos, que faz essas maldades, está longe do Senhor, que ela irá ser corrigida, né, que o papai e a mamãe vai corrigir, né, porque essas coisas o Senhor não se agrada. E se um dia ela for injustiçada, ela precisa estar certa diante do Senhor. Para quê? Para que o Senhor possa julgar a sua causa. Porque se ela estiver errada diante de Deus, como que o Senhor irá julgar? Livrar ela daquela injustiça, né? Ela tem que estar reta, ela tem que estar certa, ela tem que ter certeza que ela não fez nada de errado.
Então eu separei para o primeiro dia o versículo 3 e 5 que fala assim, ó: Senhor meu Deus, se procedi como me culpam, se em minhas mãos há injustiça e iniquidade, se paguei com mal ao amigo que me fez o bem, se de tudo despojei meus adversários, que o Senhor, que os inimigos venham contra mim. Então é para mostrar para as crianças, né, para ela analisar o coração dela. Será que você fez alguma coisa de errado mesmo, né? Ou não? Então, isso tudo é uma reflexão e no final anotar o versículo e fazer uma oração em cima daquele versículo, porque os versículos dos salmos são orações. Aí, para o segundo dia, eu escolhi o versículo 8 e o 9, que fala assim, ó: O Senhor é quem julga os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, segundo a inocência que há em mim. Deus justo, que sonda as mentes e entranhas, dá fim à maldade dos ímpios e ao justo dá segurança. A criança vai anotar esses versículos e vocês vão, em cima desse versículo, analisar a vida. Vocês vão começar a perguntar para o Senhor: Senhor, julga-me conforme a sua justiça. Eu tenho sido justo diante das pessoas, né? Mostrar para ela, eu tenho sido uma criança obediente, né? Porque o Senhor, fala para ela que o Senhor vê tudo. O Senhor sonda os nossos corações, Ele nos conhece. Por isso que Ele é um juiz justo, porque Ele sabe de todas as coisas. Nós não conseguimos esconder nada do nosso Deus, né? Falar isso para a criança. E se ela fez alguma coisa, né, que não confessou, peça para confessar. E vocês vão orar em cima disso. Aí no terceiro dia, vocês podem fazer como eu estou fazendo, tá? Mas vocês podem escolher o versículo que quiser, o dia que quiser, né? A quantidade de dias. Aí eu escolhi o 11 e o 12, que fala assim, ó: Deus é o justo juiz, Deus que demonstra cada dia seu extremo zelo. Caso o homem não se converta, Deus afiará a sua espada. Ou seja, foi por isso que eu desenhei o martelinho, né? Para mostrar para a criança que Deus é o justo juiz. Ele vai julgar a causa de todas as pessoas. De todas as pessoas. E a dela também, né? Que nós devemos ter um coração que é certo diante de Deus, né? Para quando Ele vier nos julgar, ele poder fazer algo por nós, né? E também falar sobre Jesus, né? Porque Jesus, Ele se fez maldição por nós, né? Se hoje nós não somos condenados, é graças ao sacrifício de Jesus na cruz. Então, apontar para elas Jesus, né? Mostrar que Jesus foi caluniado também, mesmo sem pecado. Ele foi inocente. Então, o nosso Jesus, Ele se fez maldição por nós. Ele sofreu calado todas as injustiças. E é isso que nós devemos fazer, né? Ele morreu lá na cruz, para quê? Para nos limpar dos nossos pecados. Para hoje nós podermos entrar no trono de Deus, e quando Deus, o juiz, for nos julgar, Ele julgou quem? Jesus no nosso lugar. Então, falar sobre Jesus, né? Mostrar que existe, Deus é o que julga justamente, nós não devemos nos vingar. Se tiver alguém, né, alguma criança ou alguém que esteja inventando mentiras, né? Aí, o último dia, eu separei o 15, o 16, que fala assim: quem cava um buraco como armadilha, cai em fossa profunda que ele mesmo fez. Assim sua maldade se voltará contra ele. Ou seja, mostrar para a criança que ela não deve se vingar, porque o mal que ela tá desejando, fez, né, para alguém, aquele mal vai se voltar para ela. Então, que é para ela se arrepender das suas maldades, não desejar o mal nem a vingança, né? Por mais que ela esteja sendo caluniada ou alguma criança, né, algum amiguinho tenha feito algo contra ela, não ensinar para ela se vingar, mas ensinar para ela deixar a vingança na mão do nosso Deus. Amém? Então, vocês podem fazer isso, né? O resuminho, o contexto, anotar os versículos e sempre apontar para Jesus. Amém? Aí, para terminar, eu vou ler aqui algo que eu anotei que fala sobre Jesus, né? Jesus suportou as calúnias, sofreu calúnias sendo inocente, sem pecado. Ele se entregou ao justo juiz. Jesus, ele se entregou ao Pai, né? Aquele que é o justo juiz. A culpa do mundo todo caiu sobre ele. Ele bebeu da ira de Deus.
Ele se fez maldito por nós. Ele levou sobre si todos os nossos pecados, lá na cruz do Calvário. Então ele se fez culpado por nós. Ele se entregou para o justo juiz. Amém? Então que hoje nós tenhamos Cristo, né, como nosso advogado. Que ele realmente possamos crer nele. Crer que ele nos limpa, nos perdoa de todos os pecados. Que diante dele não temos mais culpa, né? Nós estamos limpos de todo pecado. Precisamos crer nele, né? Vamos lá em 1 Pedro 2, capítulo 2, que fala, vamos ver aqui. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 23, que fala assim: quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que exerce plena justiça em seu juízo. Ele antes, o 22 fala, ele não cometeu pecado nenhum, nem qualquer engano foi encontrado em sua boca. Ou seja, o 24 fala, ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os nossos pecados, então pudéssemos viver para a justiça. Por intermédio das suas feridas fostes curados. Afinal, vivias como ovelhas desgarradas, porém agora fostes convertidos ao pastor e bispo de vossas almas. Aleluia, irmãos. Então, nós éramos o quê? Nós estávamos mortos em pecados. Por causa de Cristo, nós podemos viver. Ele se fez maldição por nós. Ele morreu no madeiro por nós, né? Ele se entregou ao justo juiz por nós. Que nós possamos crer nesse juiz, nesse Deus Todo-Poderoso, né? Que não se fez como Deus, né? Jesus, sendo Deus, não se fez como de Deus para nos dar a salvação e o perdão. Amém? Então, vamos orar para a gente terminar, né, a nossa live. Senhor Deus, nosso Pai, se alguém tiver algum pedido de oração, pode deixar aí para a gente orar, tá bom? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus Santo, Todo-Poderoso, obrigado, Deus, por essa palavra, ó Deus. Aprendemos tanto com Davi, ó Deus, como este homem, esse servo, esse rei, ó Deus, foi perseguido, ó Deus, por levar o teu nome, por fazer aquilo que era certo diante de ti, ó Pai. Ó Deus, que não venhamos desistir, ó Pai, de fazer aquilo que é certo por sermos perseguidos. O Senhor disse que bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa do teu nome, ó Pai, por causa da justiça. Ó Deus, que venhamos ser justos diante de ti, ó Pai. Ó Deus, se formos caluniados, ó Pai, alguém estiver falando mentira sobre nós, ó Pai, que venhamos deixar a vingança em tuas mãos, ó Pai. Confiar que o Senhor irá fazer justiça, pois na hora certa, ó Deus, o mal será punido. Nós já sabemos disso, que o mal ele tem o seu fim. Ele já tem o seu decreto final, ó Pai, o mal será punido. Que essas pessoas, ó Pai, se arrependam dos seus maus caminhos, ó Pai. Que elas, ó Pai, venham se converter, que elas venham se arrepender, ó Pai. Porque senão o fim delas é terrível, Deus. A ira de Deus está sobre ela. Mas nós, ó Pai, que somos justos, que cremos no Senhor, ó Deus, que nos arrependemos dos nossos maus caminhos, ó Pai. Temos Jesus como nosso advogado, ó Pai. Ele entrou diante de Ti, ó Deus. Derramou o seu sangue por nós, ó Pai, se fez maldição por nós, para que hoje pudermos, ó Pai, ter acesso ao trono do Pai, ao seu trono, Deus. Ó Deus, que possamos crer nesse Cristo, ó Deus, que sem culpa nenhuma, ó Pai, morreu para nos dar a salvação, ó Pai. Obrigado, ó Pai, pela morte de cruz, obrigado pela salvação, ó Deus, que possamos ser como teu servo Davi, e como Jesus, ó Pai, que sem nenhum pecado, ó Pai, sofreu calado, porque sabia do propósito
o propósito que o Senhor tinha para ele, ó Deus. O Senhor também tem propósito para nós, ó Pai. E que venhamos viver o seu propósito aqui na terra. Que venhamos viver para a tua glória aqui na terra, ó Pai. É assim que nós oramos em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém. Então, irmãos, semana que vem, na quinta-feira, nós iremos para o Salmo 8. Deixa eu ver qual é o tema do Salmo 8. Ainda um Salmo de Davi. Fala da glória do Criador. Espero todos vocês aqui, amém? Fique na paz do Senhor.